Olá pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula. Nessa aula a gente vai falar sobre grupo de trabalho versus domínio. Surgem algumas dúvidas quando nós vamos montar algumas redes. Quantos computadores eu tenho que montar para um determinado escritório, enfim, se o escritório é de pequeno porte, médio porte. Até quantas máquinas eu monto um grupo de trabalho, será que vale mais a pena montar um domínio? E no Windows Server 2012, já para o Windows Server 2016, a gente já tem algumas características que são interessantes antes de você pensar em adquirir, inclusive, um servidor, caso você tenha uma rede que não seja necessária para isso, ok? Bem como futuramente eu também quero abordar um assunto bem interessante que seria o que seria mais vantajoso na rede, um Windows Server ou uma solução gratuita como o Linux. A gente já tem soluções gratuitas como o NetServer, por exemplo, que já está também aí disponível no site, o curso, no DQRJ o curso já está disponível, que também é uma solução que você possui interface gráfica para você poder trabalhar. E é uma solução gratuita. Enfim, para redes pequenas eu indico sim algumas soluções como o NetServer, e para redes maiores aí sim o Windows Server ele é excepcional para isso, ok? Mas vamos lá, grupo de trabalho versus domínio. Aqui está uma rede específica onde todas as máquinas estão interligadas em apenas aqui um roteador, ok? Seria aqui baseado aqui num grupo de trabalho em específico, ou seja, uma rede doméstica. A rede doméstica, tá até aqui a fotinho do Windows, quando a gente vai configurar uma rede doméstica local. Hoje em dia a gente tem até a opção, quando a gente vai configurar uma rede doméstica nas máquinas, ou seja, em sistemas desktop, como o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, enfim. Você já cria um grupo doméstico e depois você distribui, você ingressa as outras máquinas nesse grupo doméstico. Ficou realmente até mais simples o processo. Depois você compartilha as pastas na rede, aí todas as pessoas que estiverem ingressadas nesse grupo doméstico, elas terão acesso a essas pastas. Qual a desvantagem e vantagens do grupo doméstico, pessoal? Ou seja, dessa rede doméstica, do grupo de trabalho. Cada computador ele vai ter o seu cadastro, em seu cadastro, os usuários e grupos. Então, se você tiver grupos de usuários, computadores, enfim, o que você tiver cadastrado está cadastrado em cada máquina. A partir do momento que você perde essa máquina, ou seja, essa máquina dá problema em algum sistema operacional, tudo se perde. Esse sistema ele é um sistema que não é centralizado. Então vamos lá. As contas, pessoal, elas são armazenadas conforme vocês podem ver, no Security Account Manager, ou seja, a base de dados ela está toda ali. Então é o famoso SAN. Se você tem, por exemplo, uma base de dados no qual você precisa de uma confiabilidade maior, você precisa de uma segurança maximizada, realmente você não pode trabalhar com um grupo de trabalho. Ok? Você não pode utilizar esse tipo de serviço porque realmente as contas SAN elas são mais fáceis de serem hackeadas, enfim, de serem realmente. A gente sabe muito bem que existem programas específicos, inclusive, que a gente consegue utilizar para remover essas senhas e coisas do gênero para poder ter acesso aos arquivos de cada usuário. Então, não é interessante para quando você busca um sistema mais robusto, um sistema realmente de confiabilidade, ou seja, e de segurança. Os logins eles são feitos localmente. O que isso significa? Significa que em cada máquina você vai ter que ser obrigado a se logar por máquina. Então as configurações, as informações daquele usuário não estão em um outro local a não ser naquela própria máquina. Perdeu-se a máquina, perdeu-se tudo. A administração, pessoal, ela é realizada por máquina de forma descentralizada, conforme eu já informei para vocês anteriormente, e ela é ideal para ambientes até 15 máquinas. Então tá aí respondido, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Uso o grupo de trabalho, ou seja, uma rede doméstica, uso uma rede de domínio para 10, 12 máquinas. Eu já participei de um projeto que eu montei, inclusive um projeto foi há pouco tempo, era um ambiente que nós tínhamos 14 máquinas. Normalmente eu não indicaria o Windows Server para esse ambiente, mas a dona da empresa havia adquirido essa máquina em específico, né, com o Windows Server, e aí solicitou que a nossa equipe fosse lá e fizesse a instalação. Nós prontamente fizemos a instalação, enfim, ficou realmente o servidor funcionando de forma perfeita. E ela teve o acesso, enfim, na empresa dela de forma centralizada, até porque ela tinha um problema a respeito da informação, ela queria ter uma segurança maior de informação, e aí sim foi necessário a instalação do Windows Server. Redes de domínio. Quando você parte para uma rede de domínio, todas as informações elas estão no banco de dados do Active Directory. Então tá tudo
de forma centralizada. A administração toda é feita de forma centralizada, apenas através do servidor. Ou seja, você teve algum problema com alguma estação de trabalho, não tem problema. As informações do login de usuário estão no Active Directory. Óbvio que os arquivos não. É sempre interessante você ter também um servidor de arquivos. Isso vai ser abordado também daqui para frente no curso. A gente vai abordar muito sobre isso, sobre servidores de arquivo. O ideal é você não ter aquele tipo de servidor que é all-in-one, ou seja, tudo dentro do mesmo servidor. Eu quero utilizar na minha empresa um servidor que é all-in-one, ou seja, eu tenho um controlador de domínio, eu tenho, enfim, o AD dentro dele, ele é o meu servidor web, é o meu servidor da intranet, ele é o meu servidor de arquivo, ele é o meu servidor de impressão, ele é tudo em um só. Isso daí realmente é bem ruim. Primeiro que você diminui a performance de experiência para o usuário, a partir do momento que ele está acessando um servidor com muitas funções, e também a administração também fica um pouco mais complexa. Você está colocando muita função em apenas uma máquina e muita responsabilidade em apenas uma máquina. Essa máquina deu problema, realmente você vai ter um problema grande, ok? Um outro aspecto também da rede de domínio, que o login ele é feito no servidor, ou seja, diretamente no servidor. Então, o usuário ele vai estar achando que está se logando localmente, não, as informações dele são todas direcionadas para o servidor. Isso permite que você controle, você restringe a máquina, ou com GPO, você consegue também determinar horários de acesso, horários de login específico para que esse usuário não faça login fora do horário de trabalho. Você consegue uma segurança muito maior, porque você consegue restringir todas as ferramentas que esse usuário vai ter acesso. Então, óbvio que a rede de domínio ela é infinitamente melhor para esses casos, para controle e acesso. E é uma rede ideal para mais de 15 computadores. Evite instalar redes de domínio em mais de 15 computadores, em menos de 15 computadores, porque a não ser que a segurança seja um fator primordial. Quando a segurança, enfim, ela já está bem administrada de outras formas, não se faz tão necessária, por exemplo, numa rede no qual você tem 4, 6, 8 máquinas, um escritório de advocacia onde a informação ela realmente é compartilhada, você não tem muito tipo de problema de informação, vale a pena você colocar outras soluções gratuitas, como o NetServer, por exemplo, é uma delas. E por fim, o Active Directory, pessoal. O Active Directory ele é um banco de dados que vai armazenar todos os objetos do domínio. Então ele vai armazenar os computadores, usuários, grupos, todo o acesso, e isso daí se torna muito interessante, porque ele é muito mais seguro do que o SAN. Então no Active Directory você tem uma configuração de segurança muito maior, muito mais difícil de ser hackeado, ok? Do que realmente o SAN, é muito mais fácil. O Active Directory não, é bem mais complexo. E os controladores de domínio, eles vão hospedar, cada controlador de domínio da rede vai hospedar um banco de dados do Active Directory. Então imagine o seguinte, todo controlador de domínio ele vai pegar uma cópia atualizada do Active Directory e vai ficar, obviamente, se comunicando sempre com esse controlador de domínio, no caso seria o nosso primeiro controlador de domínio, e ficar sempre buscando novas cópias, sempre se atualizando para que você consiga manter esse banco de dados atualizado em todos os controladores de domínio. E por fim, todas as máquinas são logadas, ou seja, todas as máquinas logadas nesse domínio, eles confiam no Active Directory. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa apresentaçãozinha, essa parte foi uma aula teórica, mas eu precisava passar algumas informações que são interessantes e são primordiais no processo. Vocês vão trabalhar diretamente com muitas empresas e eles vão lhe perguntar qual seria a melhor solução e, mais uma vez, o usuário quer sempre fazer o processo, que é redução de custo e maximização dos processos. Então, vale a pena você ter em mente de que para redes pequenas, você pode e deve sugerir soluções gratuitas, como NetServer, enfim, ou versões de Linux e coisas do gênero, ok? Então, pessoal, pode ir para a próxima aula.